Seguimos na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, e pela misericórdia do Senhor, pela terceira vez, na mesma passagem, Colossenses capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, sem pressa, sem correria, fugindo da superficialidade, ainda que com inúmeras limitações, que o Senhor nesta hora permita-nos apreender, absorver aquilo que Ele revela em Sua palavra. Colossenses capítulo 1, como fazemos todos os domingos, esse texto nós não projetamos. Então, se você perceber que alguém está do seu lado sem o texto, você compartilha o texto sagrado com o irmão. Esse nós não projetamos, para que pelo menos o texto da mensagem a gente leia. Até porque a gente faz menção durante o sermão, a gente relê um versículo ou outro. Então mantenha a sua Bíblia aberta. Colossenses capítulo 1, do versículo 24 ao 29. Assim diz o texto sagrado, cujo título é A Missão de Paulo, o Mistério do Evangelho. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, o 27, aos quais o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. 29. Para isso é que eu também me afalhei, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, santo é o teu nome, ó Pai. Tomando emprestadas as palavras do salmista, confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei de contínuo a tua lei, para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei.
Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. É o que te imploramos em nome de Jesus. Amém. Eu creio que nós já temos clareza suficiente dos efeitos do Evangelho de Jesus Cristo para aqueles que andam longe de Cristo. Nós já sabemos há muito tempo que o Evangelho, a boa nova da salvação, é o poder de Deus para salvar tanto judeus quanto gregos. Este Evangelho é eficaz para alcançar o perdido, porque revela, entre outras coisas, a condição perversa do ser humano, que está longe do Senhor. O Evangelho revela àquele perdido o seu destino, que é o inferno. Revela a sua incapacidade e a sua impossibilidade de mudar a sua sorte. O Evangelho revela isso ao incrédulo, a condição que ele está, o estado, a sua natureza, o seu destino, a sua incapacidade de mudar a sua verdade, a sua realidade. O Evangelho abre os olhos para o ímpio, para aquele que está longe do Senhor, reconhecer quem ele realmente é: inimigo de Cristo, inimigo de Deus. O primeiro sermão que o apóstolo Pedro prega lá naquele dia da inauguração da igreja, a descida do Espírito Santo, no dia daquela festa judaica, a festa dos Pentecostes, em que línguas como de fogo pousam sobre a cabeça dos apóstolos, aquele vento impetuoso, e os apóstolos falando em línguas que eles não estudavam ou não estudaram, línguas desconhecidas, e cada um dos que ali estavam, por mais distantes que morassem, entendiam e compreendiam na sua própria língua materna. Mas como vocês já sabem, não aconteceu nenhuma conversão, porque não foram aquelas manifestações sobrenaturais que seriam capazes de converter aqueles corações. Tão somente depois que Pedro prega o Evangelho, é que uma multidão tem o seu coração compungido. E o que desse Evangelho o apóstolo Pedro prega? Ele inicia o seu sermão da seguinte maneira: varões israelitas, atendeis a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Sabemos então que o Evangelho é o poder de Deus para abrir os olhos daqueles que estão longe do Senhor. É um instrumento eficaz para converter corações empedernidos, reconciliar os inimigos. No mesmo sermão, ele termina o sermão. Eu li para vocês os versículos iniciais do sermão, e agora eu lerei o versículo final. Ele não passa a mão na cabeça. Ele diz assim no final: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então nós temos clareza de que o Evangelho é um abridor de olhos,
É aquele martelo que esmiuça a penha, que esmiuça a pedra, aquele coração empedrado, porque faz com que as pessoas saiam da sua ilusão, de que vai dar tudo certo, que no final vai acabar tudo bem. A pessoa é impactada com a verdade de que não vai acabar tudo bem, seguindo o curso que ela vem seguindo, e que ela carece de fato de um Salvador. Mas nós sabemos também que Paulo, que é um grande instrumento de Deus para a salvação dos incrédulos, ao pregar o Evangelho para eles, Paulo também era um instrumento valioso nas mãos de Deus para pregar o mesmo Evangelho para os crentes. Se utilizando desse mesmo recurso, o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo demonstra que tinha também uma missão. Além de levar o Evangelho para o incrédulo, era levá-lo também para os cristãos, já convertidos, mostrando para nós que o Evangelho não só revela aquilo que nós vimos aqui, de forma rápida, capaz de transformar aqueles corações duros, mas o Evangelho tem propósitos para aqueles que já tiveram o seu coração mudado. E esse tem sido o nosso tema nos últimos 3 domingos. Epístola da prisão, Colossenses. E aí o tema desta passagem, deste texto do capítulo 1, do 24 ao 29. Nesse texto, a missão de Paulo com os crentes era compartilhar também o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E inicialmente o propósito de ensinar para a igreja de Colossos, mas também para as demais igrejas do Novo Testamento, bem como todas as igrejas em todas as épocas. Nós vemos aqui que o ministério do apóstolo Paulo tem a ver com o mistério do Evangelho, e que nesta passagem o apóstolo Paulo diz que este mistério está sendo desvendado, e a missão dele é cooperar com esse desvendar desses mistérios. E o primeiro mistério que nós já vimos que está sendo desvendado é em relação aos sofrimentos. Quando a igreja de Cristo ouve do Evangelho, ela tem uma dimensão mudada, um ponto de vista transformado, porque ela agora não encara os sofrimentos como qualquer outra pessoa. Os crentes, por causa do Evangelho, têm uma relação diferenciada com o sofrimento. Isso nós vimos na semana retrasada, que os sofrimentos autenticam a autoridade, credencia o discípulo de Jesus. Os sofrimentos fortalecem a fé dos irmãos. Os irmãos são edificados ao observarem a sua resiliência diante dos sofrimentos. Os sofrimentos constituem um grande privilégio, e ainda os sofrimentos cumprem o que resta das aflições de Cristo. Eu não vou fazer nenhum comentário sobre isso, porque está gravado lá no nosso canal no YouTube. Vimos na semana passada o mistério 2, que está sendo desvendado, quando o apóstolo Paulo fala sobre Cristo em vós, no final do versículo 27. Isto é, Cristo em vós. Eu também não vou pregar novamente nesse tema, porque também está gravado lá no YouTube, na data da semana passada. Nós vimos que a vinda do Messias, o Deus conosco, fora decretada na eternidade, fora prometido no Antigo Testamento e concretizado na plenitude dos tempos. Se alguém quiser anotar e não pegou, pode me pedir depois que eu passo. Passo até o sermão todo, se quiser. Hoje,
se o Senhor permitir, finalizando então essa passagem, mistério número 3. A esperança da glória. A esperança da glória. Como a igreja de Colossos precisava ouvir isso, meus irmãos. Como as igrejas do Novo Testamento precisavam ouvir isso. Como a igreja de Cristo ao longo da história precisa ouvir isso. Eu até poderia dizer como nós aqui precisamos ouvir isso, mas eu vou pular essa etapa e vou direto afunilar mais. Como eu preciso ouvir isso. Que efeito precioso o Evangelho tem para a minha vida hoje, mesmo depois de décadas de tê-lo ouvido a primeira vez, de ter sido alcançado pelo poder do Evangelho que me transformou de inimigo de Cristo para agora amigo, despenseiro da multiforme graça do Senhor, pregador da palavra. Como eu, nos dias atuais, depois de tantos anos já na obra da fé, 26 anos pregando a palavra, vivendo totalmente pelo Evangelho pregado, vivendo materialmente do Evangelho, como eu, com 53 anos de idade, preciso ouvir isso do Evangelho, preciso que os meus olhos sejam abertos por essa mensagem maravilhosa do Evangelho, que proporciona a esperança da glória. Isso não tem nada a ver com a conversão dos ímpios, inicialmente. Isso é muito mais proposital para aqueles que já foram alcançados pelo Evangelho, mas que podem simplesmente reduzir o poder do Evangelho, a eficácia do Evangelho, compartimentado apenas um efeito na minha vida, e agora viver como se o Evangelho não tivesse mais efeito nenhum. Vou tripartir esse ponto 3, conceituando a esperança. Primeiro, preciso esclarecer isso antes de avançar no real significado disso aqui para nós. Conceituando a esperança, um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Eu vou repetir. O sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Isso é o padrão para as pessoas. Isso é o comum para as pessoas que ainda não foram desvendadas nesse mistério do Evangelho. Ainda não entenderam que o Evangelho realinha a nossa esperança, reorienta a nossa esperança. A esperança de qualquer um que não está nesse contexto que estamos falando, está reduzida a ter como possibilidade realizar aquilo que o seu coração deseja, ou apenas a confiança em alguma coisa boa. Eu estou pegando definições de dicionários. Ou ainda, expectativa, espera e aguardo. Todo ser humano minimamente saudável possui alguma esperança. Mas como essa esperança é depositada no local errado, na direção errada, é sustentado de maneira indevida, o desespero é mais comum do que a esperança. Porque se a esperança está limitada a realizar o desejo do meu coração, alguma intenção, com toda certeza, as frustrações serão uma realidade. E toda vez que um sonho é frustrado, uma esperança morre. É por isso que o ditado mais otimista que esse mundo poderia produzir no que se refere à esperança é dizer que a esperança é a última que morre. Mas no final ela ainda morre. Todo o coração, mesmo do homem natural, do homem sem Cristo, tem planos.
o coração do homem pode fazer planos. O coração do homem faz planos. Esta vida, meus irmãos, longe desse evangelho, a vida longe de ter consciência disso, distante dessa eficácia do evangelho, é uma vida agridoce, pois os sonhos, os desejos podem trazer algum gosto doce na boca. Essas esperanças, por mais limitadas e inconsistentes, trazem algum sabor adocicado na boca, mas até a sua concretização, porque qualquer esperança que se tem nesse mundo, não importa o resultado, mesmo que a esperança, o desejo se concretize, o sabor doce passou. Aquela esperança de alguma realização, por melhor que seja, um casamento, uma festa, uma viagem, uma promoção, um aumento de salário, ainda que a expectativa e a esperança se concretize, ainda assim, aquele gosto adocicado da espera se transforma em algo sem sabor depois. Passou. Alguns meses depois daquele reajuste salarial, as coisas voltaram a ser como eram. Continua apertado do mesmo jeito. E o pior ainda, que há muitas dessas expectativas e esperanças que não se que não se concretizam. Aí o gosto ainda é mais amargo. Paulo quer redefinir a esperança dos crentes aqui, e o Evangelho é a boa nova para os seguidores de Cristo, justamente por redirecionar a sua esperança. Por muito tempo esta esperança estivera encoberta, como diz o texto para nós aqui, oculta aos olhos até dos crentes. Nos versículos aí 26 e 27, se você puder dar uma olhada aí comigo. Vamos reler, por favor, o 26 e o 27. O mistério que estivera oculto, o 27. Olha que mensagem maravilhosa, olha que notícia maravilhosa, meus irmãos. Aquilo que estiver oculto por gerações, pelos séculos, o Senhor está trazendo a riqueza dessa glória entre os gentios. Cristo em vós, a esperança da glória. Hoje à tarde me veio à mente e ao meu coração um desses servos do passado, que durante um bom tempo da sua vida, mesmo sendo um homem íntegro, não tinha essa percepção, ainda ele era um mistério, e é por isso que algumas vezes a esperança se esvai da sua vida, porque ele não reconhecia a esperança da glória. Estou falando de Jó, que já no início do livro, o próprio Deus testemunha que ele era um homem íntegro, ele era um homem reto. Diz assim um trecho do livro de Jó: Jó nada mais espera desta vida, é o título. E eu trouxe aqui a transcrição, não da nossa versão, eu trouxe de uma outra boa versão, da NAA, da Nova Almeida Atualizada, que é uma excelente versão. Eu espero que talvez até em algum momento a gente até troque de versão. Tem alguns eruditos que já estão fazendo isso. Preste atenção no lamento desse homem, que apesar de ser crente,
ainda ele estava obscuro, ainda ele era um mistério. O meu espírito vai se consumindo, os meus dias vão se apagando, e só tenho diante de mim a sepultura. Estou cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a contemplar as suas provocações. Dá-me, ó Deus, um penhor, e ser o meu fiador diante de ti. Quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Fechaste o coração deles para o entendimento, e por isso não os exaltarás. Se alguém entrega os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas ele me pôs por provérbio dos povos, tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Os meus olhos se escurecem de mágoa, e todos os meus membros são como a sombra. Os retos ficam admirados com isto, e os inocentes se levantam contra os ímpios. O justo segue o seu caminho, e o puro de mãos se torna cada vez mais forte. Mas voltem todos vocês e venham cá, porque não acharei nenhum sábio entre vós. Os meus dias passaram, e fracassaram os meus planos, os desejos do meu coração. Transformam a noite em dia e dizem: a luz está perto das trevas. Mas se eu aguardo a sepultura por minha casa, se faço a minha cama nas trevas, e digo à cova: você, meu pai, e se eu digo aos vermes: vocês são a minha mãe e a minha irmã, onde está então a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá às portas do mundo dos mortos, quando juntos seremos sepultados. Não tenho esperança. Eu olho ao meu entorno, olho para os meus amigos, olho para mim e não tenho esperança. Onde está a minha esperança? Minha esperança se esvaiu. Eu digo para a cova: você é o meu pai. Eu digo para os vermes: vocês são a minha mãe e a minha irmã. Não tem mais sentido a minha vida. Esta é uma das razões porque o apóstolo Paulo está jubilante. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, porque sou um instrumento para compartilhar de vocês aquele mistério que estava oculto pelos séculos. É por isso que no verso 29 ele vai dizer: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. É por isso que ele era incansável em anunciar o evangelho aos crentes, porque ele queria redirecionar a esperança, conceituando a esperança e redirecionando a esperança. É o 2. O Evangelho também tem esse propósito, meus irmãos: chamar a atenção do povo de Deus para onde eles definitivamente devem depositar a sua esperança. Pode parecer algo muito pueril para nós, mas na prática não é. Pode parecer algo muito elementar. Claro, minha esperança é em Cristo. Mas no dia a dia, quando quaisquer uma daquelas coisas que eu de fato deposito a minha esperança falte, eu já estou desesperado, demonstrando assim que eu até falo que Cristo é minha esperança, mas no fundo, se houver a ameaça de um desemprego, eu já fico logo perturbado. É por isso que Paulo, como eu disse, era incansável. Por isso que Paulo não se constrangia com as ameaças que recebia para não pregar mais a palavra. Ele estava preso quando escreve essa carta, e ainda assim pregando a esperança, apontando para onde eles deveriam fundamentar a sua esperança. Paulo sabia que um crente não pode viver no desespero, e se esse crente olhasse para o seu Redentor, jamais se encontraria nesta situação. Por mais difícil e tenebrosa que seja a situação,
por mais desesperadora que seja a nossa realidade, Cristo está em nós, nossa esperança está na glória, Cristo ressuscitou, nossa fé não é vã, Cristo ressuscitou, não é vã a pregação do Evangelho. É por isso que Ele se regozija nos seus sofrimentos, por causa dos crentes, por isso que Ele era incansável, por isso que Ele se sentia honrado por ter se tornado ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que lhe foi confiada ao favor daquele povo, para dar pleno conhecimento da vontade da palavra de Deus. É por essas razões, por exemplo, que Martyn Lloyd-Jones, que era um médico conceituado na Inglaterra, não aceitou trabalhar na corte, ser um dos médicos da rainha, porque ele disse que ele não se rebaixaria diante da honra que recebeu de pregar o Evangelho. É por causa do mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora se manifestou aos santos, e a igreja de Cristo precisa ser redirecionada na sua esperança. O mesmo apóstolo Paulo aos Coríntios vai dizer: se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Tem muito crente infeliz por causa de uma má notícia, por causa de um pequeno dissabor. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, de uma fé tão ínfima, de uma vida tão pobre diante do Senhor, de uma vida tão distante de Ti, de uma vida tão materialista, tão ligada às merazinhas realizações humanas. Pessoas que se afastam do Senhor por causa de qualquer constrangimentozinho. Apóstolo Paulo, citando Isaías, profeta Isaías capítulo 64, lá para o profeta Isaías não estava tão claro, assim como para Jó. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso foi Isaías falando. Mas Paulo diz o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Isaías dizia: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Paulo diz: assim Isaías disse, mas eu vou complementar o que Isaías disse: aquilo que estiver oculto, o Espírito Santo nos revela, como Paulo está fazendo aqui. A esperança deles, aí mesmo no primeiro capítulo, no versículo 12: dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. É a parte que cabe a vocês, é a parte da herança dos santos na luz. Alô, presta atenção, essa é a herança de vocês, essa é a esperança de vocês. Aí ainda no capítulo 1, no 22, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne. Entenderam o que Ele fez por nós? Entenderam o que Ele fez por vocês? Nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Entenderam o privilégio, a bênção, a graça? Terceiro e último, mistério 3, a esperança da glória. Conceituando a esperança, redimensionando a esperança e finalmente esse é o título da minha aula da Escola Bíblica Dominical aqui, para a classe de jovens e adultos. É o ponto que nós encerramos hoje, meio corrido, comparado com os outros. Vida presente e vida futura é um daqueles aspectos práticos para uma vida piedosa. Além da oração, arrependimento, negar-se a si mesmo, tomar sua cruz, o quarto é esse: a minha relação com a vida presente e a vida futura. A minha vida parecerá com Cristo
dependendo de como eu me relaciono com a vida presente e a vida futura. Porque dependendo de como eu me relaciono com a minha vida presente e a vida futura, eu não refletirei Cristo. Abre aspas para Calvino. Se o céu é nossa pátria, o que é a terra senão um lugar de exílio? Se partir do mundo significa entrar na vida, o que é este mundo senão um sepulcro? Não faz nenhum progresso na escola de Cristo aquele que não espera com alegria o dia da morte e da ressurreição final. Para aqueles que ainda não têm essa esperança, para aqueles ainda que não têm a esperança da glória, eles olham para esta vida, porque a esperança deles depende desta vida. E como já não há mais juventude, não há mais saúde, não há mais perspectiva de trabalho, não há nem saúde para trabalhar, não há mais perspectiva de promoção, de reajuste, a vida acabou. Para que viver? Não tem mais vida. Passou tão rápido. O tom é diferente quando a pessoa diz: ah, passou tão rápido. Outro dia tinha 25, já estou com 75. Mas nessa perspectiva é, graças a Deus porque passa rápido. Outro dia eu estava tão distante do meu ponto de chegada, e agora eu estou mais perto da chegada. Já estou com 85, e queira Deus que pouquinho mais na minha caminhada eu chegue lá para receber o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ninguém que está correndo a maratona, está faltando 100 metros, dentre os 42 metros e 42 quilômetros e 200 metros, ninguém que está chegando aos 200 metros fala com pesar de já ter passado por tudo. Ninguém que chega nesse ponto quer voltar e passar tudo de novo. E nós muitas vezes queremos voltar, ser jovem de novo, ser criança de novo. Achamos ruim quando um fio branco surge no cabelo, quando a gente não tem mais vigor para fazer o que fazia. Significa que eu estou mais perto. Minha esperança não é a última que morre, a minha esperança ressuscitou. Tem um cântico, uma canção antiga, eu não sei dizer quanto tempo tem, mas o nosso conjunto já cantou, nós já cantamos aqui, e o título, se não me falha a memória, Felipe me ajuda, é Cristo Vem Me Buscar. É assim mesmo o título? Tem jeito de jogar essa letra aí? Vai lá, Felipe, faz favor, você toca assim sem olhar para a folha? Essa letra reflete, meus irmãos, esse terceiro ponto, vida futura, meus irmãos. Nós vivemos o presente, contemplando a eternidade. Nós vivemos nesses dias, seja perdas ou ganhos, conquistando ou não conquistando, encontrando portas abertas ou fechadas, não importa, não importa. Vamos ficar em pé, se você puder. Não importa juventude ou velhice, não importa, não importa. Acho que as mulheres primeiro.
A vida presente, como eu disse pela manhã, pode sentar. A vida presente é um presente quando vivida na perspectiva da glória futura. Não há nada mais consolador, confortador do Evangelho para os crentes em Cristo, de saber dessa promessa da glória futura. Esta vida se estende sempre em direção a uma vida melhor, celestial. Não cabe entre nós dizer, tempo bom era aquele da minha infância. Tempo bom era o início da igreja. Tempo bom era a igreja de Atos. Tempo bom não é a igreja de Atos. Tempo bom é a igreja do Apocalipse. Tempo bom não era da minha infância. Tempo bom não era da minha juventude. Tempo bom quando eu estiver na presença do Cordeiro, conhecendo como sou conhecido, usufruindo de um gozo, de um contentamento que nem mesmo Adão experimentou lá no paraíso. Oremos, assim mesmo assentados. Ó Senhor, Senhor nosso, exaltado entre as nações, engrandecido seja para todo sempre. Nós te louvamos, te bendizemos, declaramos as tuas maravilhas, rendemos-te, ó Deus, gratidão. Que privilégio, Senhor, em cima de privilégio. Não podemos nem enumerar, nem mesmo nomear, ó Deus, além de ter nos eleitos antes da fundação do mundo, de ter nos salvo em Cristo Jesus, nos permite, ó Deus, nos concede palavras preciosas, palavras de vida eterna, que acalentam o nosso coração, que animam a nossa alma, que firmam os nossos passos, que revigoram as nossas forças, que fazem com que os nossos olhos estejam fitos no Redentor, no nosso Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por nos dar palavras de encorajamento, de vida e de vida eterna, de nos ensinar como viver e de nos conformar cada dia um pouco mais à imagem de Cristo. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso desejo, desejo do nosso novo homem, sermos tornados a cada dia mais parecidos com Cristo, e que esta esperança viva, Senhor, inunde nosso coração. Visita, Senhor, os que estão abatidos nesta hora, os que acham que a sua vida está no fim e que não há mais propósito na sua vida, porque avaliam que os propósitos da sua vida até agora eram de realizações humanas, e como não há mais possibilidade destas realizações humanas, acham que não há mais sentido para a vida. Que nós entendamos que vivemos é para a Tua glória, Senhor. E enquanto vivermos, esse propósito ainda estará latente, encontraremos razão para continuar vivendo, mesmo que estivermos acamados, mesmo que estivermos debilitados, mesmo que nos encontrarmos sem condições de realizar minimamente o que já realizamos no passado. Que enquanto respirarmos, que o nosso respirar e que até o tremular do nosso coração lhe seja agradável. Em nome de Jesus. Amém.